somos todos estudiosos, estamos todos num barco único, mas a forma que a espiritualidade sugeriu é para que todos nós viéssemos a estudar. A gente tem muita gente que busca os louros do Espiritismo, mas a melhor forma de agradecer por aquilo que nós recebemos é dando. Então, porque o obrigado, Senhor, não enche barriga de ninguém, não, né? E então o obrigado, Senhor, tem que ser na prática, na vivência, né? Então a gente já vai aproveitar a oportunidade para quem estudou aí, né? Eu só queria relembrar os detalhes aí, né? Voltando lá para a gente relembrar os fatos, né? Relembra para nós aí, Zé? Como é que começa o capítulo lá? Até onde nós paramos, no capítulo 17, né? Uhum. Então eles chegam lá na casa espírita, começam a observar o movimento do serviço de passes. Quer que faça um resumo? Pode fazer? É isso que eu quero. E aí, Hilário começa a fazer perguntas também, né? E eles chega um espírito, eles percebem que ele está conduzindo, né, o trabalho também, que é o Conrado. E daí eles começam a observar a importância, né, e alguns detalhes. Então, por exemplo, que a questão da prece, né, que antes de iniciar os trabalhos, a Clara e o Henrique, eles realizam a prece, né, e aí a importância que tem a prece para que eles se conectem com a espiritualidade superior. Eles colocam, né, esse serviço de passe, o local como se fosse eles até falam de uma, como é que eles usam a expressão? Altar. Hein? Altar. Um altar íntimo, né? Então coloca até a importância assim, da questão mesmo, que ali estão as pessoas juntas, os pensamentos elevados das pessoas que estão lá, a prece, né, dos trabalhadores. Então eles observam que tem uma luz, né, nesse local diferente, e eles começam a ver que vem a luz do alto e primeiro passa pela cabeça, né, do médium, e aí eles questionam, né, por que pela cabeça? E aí o Hilário responde que é pela questão da importância dos pensamentos, que para eles conseguirem se conectar com a espiritualidade superior, eles precisam, né, como se estivesse assim, se limpando das energias do dia a dia, né? Então eles se conectam para que o trabalho seja realizado com mais efetividade. E deixa eu ver o que mais que me chamou a atenção, foi também que algumas pessoas, o serviço o passe, ele não era efetivo. E eles questionaram por quê. E daí a resposta foi porque essas pessoas não tinham confiança, não tinham a fé, e que isso era essencial para que tivesse essa transfusão de energia, né, que ela se desse de uma forma mais efetiva. Outra coisa que me chamou a atenção também foi uma senhora que estava também... Não é negócio para parar. Tá bom? É só ter... Tá, joia. Vicente, Sim. eu não sei como vai ser sua programação aí, mas se tiver a oportunidade de tocar nesse último parágrafo da página 167, tá? Porque eu tô com... Você pode ler, Fátima? Eu estou com ele PDF, e cada um tem uma página diferente. O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Você sabe que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que, antes dele, encontram-se as linhas de força aglutinando os princípios
subatômicos e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Essa vida mental determinante é uma coisa que ficou... O que é vida mental determinante? O nosso corpo é formado de princípios espirituais, que é a matéria mais grosseira na criação do universo. Nós achamos, quando a gente fala de matéria, você olha para a terra, você olha para a pedra, você olha para o cimento aqui, você está cheio de princípios espirituais. Só que cada um numa escala evolutiva diferenciada. Porque senão nós teríamos que acreditar sim que a matéria foi criada e um dia que ela vai ser destruída, conforme nós humanos entendemos com relação ao corpo. Então o nosso corpo é nada mais, nada menos do que princípios espirituais em processo primitivo e que estão densificados e que formam o nosso corpo físico. É o que ele está falando. Entendeu? Então é o seguinte, todos esses princípios espirituais, porque senão não teria razão porque Deus criar universos, tantos planetas, tantas estrelas, que as estrelas também são moradias, né? E são pequenas moradias, porque as coisas têm que fazer sentido. Então, olha para você ver, quando você para e pensa assim, puxa vida, meu corpo é formado por essa matéria, são milhões de princípios espirituais, átomos, células, tudo são princípios espirituais, tá certo? Mas densificados. Por que eles são densificados? Porque eles estão em estado primitivo. Quanto mais primitivo, mais grosseiro. Você imagina, por exemplo, o princípio espiritual no mineral. Ele está bem mais grosseiro do que ele no vegetal. E ele no vegetal está menos grosseiro do que no mineral. Ao mesmo tempo, quando ele chega no animal, ele está menos grosseiro do que no vegetal. Então, mas o processo, ele não para. Por que nós temos que comer vegetais? Quando você come um vegetal, por exemplo, que ele passa pelo seu corpo, ele está recebendo o quê? Vibrações astrais. Por que ele volta novamente para o mineral? Porque ele cai na água, depois ele é atraído novamente, e o ciclo não para. Ele vai formar frutos novamente, vegetais novamente, você vai comê-los novamente, e eles vão passar para o nosso corpo bilhões de vezes ou trilhões de vezes no processo, e o processo é esse. Eles precisam das nossas vibrações astralinas, porque tudo que é pesado no nosso corpo desce. Porque todas as nossas sensações grosseiras estão daqui para baixo no corpo. Entendeu? Então, é a mesma coisa que a gente fala assim, o perispírito de todo mundo tem o mesmo peso? Não. Quanto mais evoluído você for, mais leve é seu perispírito. Por que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração? Porque o perispírito é pesado. Se ele é pesado, você fica na terra, a dimensão terrena. Não tem como você fugir disso. Falou aí que o vegetal precisa passar pelo nosso organismo para poder receber vibrações astralinas. Sim. E por que no caso do animal não é a mesma coisa? Mas quem disse que não é? Ezequiel fala. Mas o animal também recebe, ele também come capim. Você come capim? Sai. Figuradamente. Olha que interessante. Não, mas olha que interessante. Sentido figurado. Olha que interessante. Se você observar como funciona a natureza, é tão legal isso, que mesmo os animais no processo da evolução entre eles e o vegetal, existe, por exemplo, não são todos os vegetais, não são todas as folhas que nós comemos. Algumas, inclusive, para nós é prejudicial, ela pode nos matar. Tem folhas, por exemplo, que o macaco come, que se eu comer eu morro. Olha como é que muda tudo, mas ele precisa daquilo, eu não. Então, aqueles vegetais que já estão num processo de evolução mais além, esses já podem passar pelo corpo hominal. Estou te perguntando isso porque tem muita gente que fala, que me questiona, fala assim, mas vegetal não serve também, não vou
Só que ele é um ser vivo, mas o problema todo nosso é uma questão de colocação da morte. Quem disse que você está matando um vegetal? Você não mata um vegetal quando você come ele. Ele tem todo um ciclo evolutivo. Aliás, se você deixa ele apodrecer, ele retorna para a natureza do mesmo jeito. Mas quando ele passa pelo seu corpo, como princípio, ele está recebendo o quê? Vibrações extralinas. Então, olha como é que o processo de evolução muda todo. Então, o cavalo vai lá e come o capim. Olha a força do cavalo. O que você responderia para uma pessoa te perguntasse isso? Ah, você come vegetal, vegetal é um ser vivo. Vegetal também é um ser vivo, eu posso comer. Ele não mata o vegetal. Só que é o seguinte, o animal tem uma diferença em relação a nós. Porque o animal já cria vibrações astrais. Então a carne dele ela está cheia de vibrações astrais. Ele pode não saber agir como nós agimos. Mas, por exemplo, quando um animal ele é sacrificado, ele joga na sua carne em questão. É porque a gente tem uma ideia assim, o boi não pensa. Quem diz que o boi não pensa? Pois se a pedra pensa, se uma árvore pensa, como é que o boi não pensa? Pensa sim. E ele sabe que vai morrer. Então, naquele momento, grosseiramente falando, para nós entendermos, ele fica com tanta raiva, vamos assim dizer, tá? Só para entendimento, mas não é isso não. Mas é como se ele tivesse tanta raiva naquele momento que vão matar ele, que ele joga um monte de energias negativas na carne. Então, na realidade, quando essa carne passa pelo nosso organismo, aqueles princípios que nós estamos adquirindo ali, eles não vão receber vibrações astrais. E vou provar para vocês aqui agora. Muitas vezes, a grande maioria dos órgãos que são retirados dos nossos corpos, que são usados para transplantes, sem a autorização, há uma rejeição. E a rejeição é por quê? Porque aquelas células continuam ligadas ao pensamento do antigo proprietário. Cientificamente é comprovado que tiraram uma célula de uma pessoa, então deixaram essa pessoa numa distância muito grande, vamos supor 100, 200 quilômetros, no laboratório. O que eles faziam com a célula, a pessoa sentia lá. E as reações que a pessoa tinha lá, a célula no laboratório também tinha reações. Agora nós estamos falando de uma célula. Então a gente precisa as pessoas elas criam uma série de conceitos para justificar, as defensivas para justificar os atos. Então, por exemplo, é a mesma coisa quando alguém diz assim: ah não, mas a carne também está cheia de princípios espirituais. Está, mas o processo é diferenciado. Vou te provar mais uma vez. Olha que engraçado. Quando um leão mata a sua vítima, a sua presa, ele tem todo um processo para fazer isso, para que não haja na nossa visão, tá? Esse sofrimento que nós geramos para o animal. Porque ele está num processo natural, é um processo da lei. A diferença é muito grande. Porque tem gente que diz assim: ah, mas peraí, mas o leão come lá outros animais. Observa a quantidade de leões que tem. Observa a quantidade de cervos que tem, ou de outros animais que o leão abate. O leão é muito menos. Olha o equilíbrio da natureza. Então, assim, as pessoas podem dar as desculpas que elas quiserem, direito delas. Mas a realidade é uma só. E para quem realmente aprofunda nos estudos, não deixa dúvida. Não deixa dúvida.
Então, assim, porque você para e pensa e fala assim, mas peraí, se tudo for princípio espiritual, qual que é a quantidade de princípio espiritual que tem na formação do planeta? E aí você pega e fala assim, Deus não para de criar. Assim, a nossa ciência diz assim, hipotético, ela não pode afirmar com 100% de certeza. A nossa galáxia tem 500 bilhões de estrelas, 100 bilhões de planetas. Trilhões. Agora eu te pergunto, isso é hipotético. Então, isso é muito mais. Pra você ter uma ideia, eles não conseguem achar um planeta próximo da Terra nas mesmas condições, tão grosseiro, e existe um monte, mas não consegue. Por quê? Porque você imagina, por exemplo, sair por aí, daqui sair procurando um lugar, né, que seja possível de morar, porque eles querem encontrar homens como nós, não vão encontrar, porque os corpos mudam. Então vamos para frente. Princípio espiritual e fluido vital é a mesma coisa? Hein? Princípio Não. Fluido vital é o fluido da vida. Do fluido vital, o fluido universal, é que tem toda uma reação química para formar quase tudo na matéria. Inclusive, os nossos corpos, eles são formados de fluidos por uma reação química com outros elementos que já se formou. Então, para se chegar a esse corpo que nós usamos hoje, são alguns bilhões de anos. Doação de órgãos tem um princípio espiritual? Na realidade, a doação de órgãos é uma caridade. Uma caridade. Porque na realidade o Espiritismo não concorda com a lei que foi criada na época, que se você em vida não doar o seu órgão, né, se não justificar na sua identidade como ser doador, então o Estado tinha o direito de pegar aquele corpo e tirar. Isso é apropriação indébita. Nessa época, Chico Xavier veio a público e disse para nós, os espíritas, tanto é que a lei foi modificada, porque chegou-se à conclusão de que existia um erro na lei, né? Não poderia ser dessa maneira, porque doar é um ato espontâneo, e no caso da lei não era um ato de doação, era um ato de apropriação, ou seja, você não decidiu não é meu, e não pode, o Estado não pode fazer isso. Então, a doação é uma caridade. Então, todos nós devemos ser doadores de órgãos. Por quê? Porque à medida em que a ciência vai evoluindo, ela vai tendo condições de auxiliar no processo para nós vivermos mais. Então, por exemplo, você está em vias de morrer, ou às vezes você tem um filho, aconteceu um acidente e tal, né? Então, quando nós, em vida, afirmamos que somos doadores, as nossas células já têm a informação de que somos doadores. Então, quando aquele órgão é retirado e transplantado para alguém, não vai ter nenhum problema, não há rejeição. Recentemente fizeram, inclusive, o assunto não é esse não, fizeram aí uma pesquisa. Um rapaz recebeu um coração de uma pessoa, e isso já tinha sido programado antes. Aí a mãe do rapaz, que já havia falecido, aproxima de quem recebeu o coração, e na hora que ela aproxima dele, o coração dele começa a bater, da mãe, e o do rapaz também começa a bater, os dois bateram no coração. Ela já sabia que ele era o receptivo, né? E o coração dele começa a bater, e ele para e pergunta: mas por que meu coração está batendo? Aí ela fala: é porque o coração que você está com ele no peito, você recebeu do meu filho. Gente, olha que coisa maravilhosa. Nós não estamos falando nem do espírito, nós estamos falando de um órgão. Então, assim, nós, com a nossa pequenez, a gente valoriza tanta merda nessa vida humana e esquece de dar o verdadeiro valor para aquilo que tem.
Nós valorizamos nosso egoísmo, nossas presunções, nossas vaidades, mas nós não valorizamos aquilo que realmente nós usamos, que é o nosso corpo. Você pega, por exemplo, a saúde, existe coisa mais linda do que a saúde, mais bela, até o dia que você fica doente. Mas vamos lá. Ô Vicente, O assunto é outro. essa questão, rapidinho para fechar, essa questão do princípio espiritual que você falou, outro dia eu escutei uma palestra, o cara explicou que eu consegui entender. E o Ezequiel já falou que várias vezes que quando Deus cria dois, né? Sim. Então ele cria o princípio inteligente, vai ser o espírito, e o princípio material. Perfeito. Então, o princípio espiritual se une ao princípio material e vai evoluindo os dois, aí o princípio desencarna, o Todos os princípio dois já, desencarnam. já evoluiu, vai para algum lugar e vai indo, até chegar, por exemplo, onde nós estamos hoje. Então, o espírito foi a evolução do princípio espiritual e o nosso corpo é a evolução do princípio material. E como ele falou que a terra é a alma gêmea de Jesus, aí o negócio fechou para mim. Então a terra é o princípio material evoluído que Jesus comanda, né? Quando Deus criou Nossa, o não, princípio depois me explica isso espiritual de Jesus, ele criou o corpo dele, tá certo? E os dois foram evoluindo separadamente. Jesus por um lado. Só que é o seguinte, para que ele pudesse um dia administrar esse princípio espiritual que é a terra, que é a alma gêmea do próprio Ezequiel, Jesus também tinha que ter atingido a condição de um Cristo. Então, para que esse planeta Terra tivesse as condições necessárias para nos receber, que fomos células ou princípios espirituais do corpo de Jesus um dia, o que acontece? Ele teve que adequar o planeta para nos receber. Mas surgiu uma dúvida a partir disso aí. Ezequiel Fala falou que aí. o Cristo administra no mínimo 6 planetas. Não, é muito mais, tá? No mínimo que eu falo. É muito mais. Mas não dá para colocar todo mundo no lugar. Não, eu sei. Aí eu fico pensando, né? Nossa. Mas não é só a Terra que é uma Pois gêmea essa dele, é a então. dúvida. Porque se o nosso corpo tem trilhões de células, ele é responsável por todos esses trilhões de células. Esses trilhões de células é hoje, na atualidade. Eu não posso te afiançar se o corpo dele também tinha trilhões de células, porque ele não teve a condição de viver antes do processo, antes dele atingir a condição de um Cristo. A gente não sabe qual era o tipo de corpo que ele usava. Se esse corpo era menor, se o número de princípios espirituais era menor, como que era. Por quê? Isso foi há bilhões de anos atrás, ou sei lá se foi em trilhões. Não tem como a gente falar, né? Porque isso foge completamente do nosso conceito. Mas eu imagino que tenha sido uma quantidade menor, porque se Deus não para de criar, né? É isso. Então esses outros planetas que ele administra, né, que Jesus administra, devem ser menos evoluídos do que o planeta Terra, que é a alma gêmea dele? Nós não somos essa Coca-Cola. Não, estou falando do planeta Terra, não estou falando da gente, estou falando do planeta Terra por ser a alma gêmea de Jesus. Aqui, ó, Porque assim, só para você ter uma ideia, você lembrou, capela, quando fala capela, a gente está falando, né, de uma constelação, né, que tem outros planetas, tem Órion, tem vários planetas. Né? Quando houve o decreto da Terra, a região de capela já tinha atingido na evolução um processo que nem comparado com a Terra. A situação nossa aqui ainda era muito primitiva. Esses espíritos lá, eles foram delegados para cá. Mas olha o detalhe: para que a turma de criminosos saísse de lá e viesse para cá, Jesus fez um acordo com eles. E nesse acordo que Jesus fez com ele, o que Jesus fez? Jesus dividiu a Terra, o planeta Terra. Por quê? Porque eles tinham a necessidade do poder. Então eles iam liderar apenas homens ignorantes. Com eles vieram um grupo de espíritos também de intelecto
mais alto, mas porém ainda criminosos, mas precisava deles. Mas quem estava aqui na terra como homem, ainda numa condição primitiva. Essa turma veio, a terra foi partilhada, foi dividida, e os líderes passaram a comandar o planeta, tudo de acordo com o acordo que Jesus fez com eles. Por quê? Porque eles não eram, olha que interessante, de onde surgiu a ideia dos deuses? Todos os líderes, todos os reis, todos os homens que tinham domínio, eles eram um Deus. E o que eles faziam, o que eles falavam, estava feito, acabou, ninguém discutia. Então, olha que interessante. Então, era essa a ideia, até um tempo atrás, ainda tinha essa ideia. Aquela ideia do que eu fizer aqui está fixado no mundo espiritual, essa ideia ainda continua para muitos. Por que a Terra ainda tem tanto desequilíbrio ainda nos seus governantes? Só que o tempo desses governantes, o tempo que o governador deu para eles, esse governador é Jesus, o tempo que Jesus deu para eles, esse tempo está vencendo. Então, se eles não melhorarem, por que os homens ainda promovem guerra? Os governantes promovem guerra? Mas eles não promovem guerra para eles irem lutar, não. Eles colocam um monte de gente para morrer. Isso é um egoísmo tremendo. Olha que interessante. Então, o tempo que foi dado, o acordo que foi feito, esse acordo está vencendo. Então, essa turma não melhorou, não contribuiu para que os seus que nós progredíssemos, vamos assim dizer. Então eles não vão ser degradados daqui para outro lugar. Jesus deve administrar isso. E sabe de onde que essa turma vai sair? Do sétimo inferno, como diz o livro Libertação. Deve ser tudo fragmentos da terra. Eu imagino isso. Vários planetas que... Bom, então eu vou fazer uma pergunta aqui, baseado no que ela já falou lá, houve a reunião, o Hilário estava lá e tal. Então Hilário faz uma pergunta, né? Ele diz assim, e ele faz uma pergunta do Conrado. Para curar, serão indispensáveis certas atitudes do Espírito? Está lá na questão 64. Vou perguntar para Beth. Essa é a pergunta. Para curar, serão indispensáveis certas atitudes do Espírito? Sim, o Espírito ser curado, né? Não, quero saber o que foi. O que o Conrado respondeu para o Hilário. Mas com a interpretação sua. Página 164 do livro novo. O processo de cura, a pessoa que está curando, ela não está curando. Na realidade, ela está sendo intermediária no plano espiritual, né? Doando as energias ali para quem está recebendo. E a pessoa que está recebendo, ela tem que estar propícia a esse recebimento, né? Ela tem que estar evoluindo, ou pelo menos tentando permanecer no bem, né? Ter fé para que ela possa assimilar essas energias que está sendo doado para ela. E aí no livro tem até um caso de uma pessoa que recebeu o passe e que eles falaram que ele não ia ficar curado, porque ele não tinha feito a reforma íntima, né? Que ele continuava, ele vinha, recebia o passe, e aí depois quando ele saía, ele retornava as atitudes dele e o corpo também voltava a situação que já estava, né? Que era só amenizava a situação dele, mas que não existia a cura ali naquele momento. Porque precisa realmente da mudança do espírito, né? Do encarnado ali, que está recebendo essa energia. Bom, então vai a segunda pergunta. Por que quando Jesus ele era agente da cura, ele nunca dizia que ele havia curado, mas ele dizia que a fé da pessoa curou? Exatamente por isso. Por exemplo,
A gente teve, vou dar um exemplo, o que aconteceu na casa. Tá? A gente teve, quando a gente inaugurou o internato, ainda não tinha os livros, sem nada, e a gente foi dar passe numa pessoa. E aí, tá, você estava comigo, acho que o Grazi, Quando você tem fé verdadeira, foi um você passe se aqui. modifica. Né? E a gente foi dar esse passe na pessoa e todos os médicos perceberam a mesma coisa. Tinha uma barreira marrom, uma coisa estranha assim, a gente tentava dar o passe e a energia não entrava na pessoa, a pessoa não conseguia assimilar, né? Então aí a gente pode perceber que se a pessoa realmente ela não tem o interesse ou ela não está preparada para estar recebendo, não adianta a gente ficar ali, porque ela, assim, a gente está tentando ali, vai amenizar um pouquinho, mas ela não vai receber tudo, ou não vai receber nada se ela não estiver disposta, né? Então, quando Cristo fala, sua fé te curou, todas as pessoas que procuravam Cristo ali, elas tinham uma esperança, uma fé que elas iam ser curadas, que elas realmente eram curadas, né? Agora, ele também fala, volte e não peque mais. Porque se a pessoa, com a fé dela, foi curada ali naquele momento, mas ela continuava fazendo as coisas que prejudicavam ali o perispírito dela, né? Ela ia ter realmente, novamente, a doença. Beleza. Aline, dá uma lida para nós nesse parágrafo. Ele começa com a palavra indiscutivelmente. Se eu sair daqui para mim, para de gravar, né? Indiscutivelmente, não prescindimos do coração nobre, da mente pura no exercício do amor, da humildade, da fé livre, do batismal e do poder divino, encontrem acesso e passagem por nós a benefício dos outros. Para a sustentação de um serviço metódico de cura, isso é indispensável. Beleza. Olha que interessante. Cada um de nós, médico, nós somos intermediários de Deus. Por que Deus precisou de Jesus aqui na terra para que ele pudesse ser a intermediação da fé de alguém? Em momento nenhum ele falava que eu te curei. Ele falava, tua fé te curou. Mas aquela pessoa necessitava de um agente. O que nós médios somos de Deus? Aliás, o que nós médios somos de Jesus, não de Deus? O que nós somos de Jesus? Intermediários. Então, quando alguém busca uma casa como essa, ou quando um espírito é trazido aqui para um tratamento, nós estamos intermediando a cura dele. E é só essa intermediação que vai fazer com que ele desperte a fé. Por que o espírito é trazido aqui? O que nós estudamos na doutrina espírita quando o mundo espiritual vai lá nas zonas profundas e arrebanha algum espírito que está lá e traz ele para uma reunião como essa? Por que eles fazem isso? Evangelizar. Hein? Já demonstrou. Evangelizar. Já tem uma abertura. A receptividade dele já está minimamente. Mostrou uma vontade de fazer um processo de mudança. Já renovou a atitude dele. Mesmo que assim, eu imagino mesmo que seja frágil, mas ter um desejo de poder tirar ele de lá também. Porque é igual a Beth falou, se a pessoa tiver o desejo de receber, não vai receber. Mas a questão tão frágil. Já renovou alguma coisa no pensamento dela. Por quê? Responda. Não, vamos continuar. Então vamos voltar. Como que a espiritualidade resgata algum espírito nas zonas purgatoriais? Está lá há mais de 200 anos. Como que eles resgatam esse espírito? Qual que é o princípio do resgate dele? Acender uma luz. É que enfim. Gente, escuta só. Nós temos uma capacidade de produção imensa. Escuta só, quando um espírito fica 200 anos numa zona purgatorial, as células, os princípios espirituais, perispiríticos estão com ele, mas estão num processo de dormitação. Por quê? Porque eles não estão recebendo estímulo mental nenhum. Nós não falamos aqui no início sobre vibrações. Aquelas células não estão recebendo vibrações astrais, então elas estão dormindo. Se elas dormem, elas não produzem o quê?
energia elétrica ou energia eletromagnética. Olha que interessante. Então, se não produz, elas não vão gerar luz. A espiritualidade vai reconhecer que aquele espírito está na hora de ser resgatado, é pela luz que ele acende. Ou seja, ele cansou daquele processo. Então, aí ele é. Porque assim, fica pensando assim: será que todos os umbrais mais profundos, ou os infernos mais profundos, a espiritualidade não está presente? Claro que está. 5 a 10% de toda a população que existe nas zonas infernais são espíritos trabalhadores do Cristo que estão ali observando os seus moradores. São cidades como a terra. Quando eles veem que alguém acendeu a luz, eles comunicam com os superiores. E os superiores levam a equipe lá para resgatar esse espírito, e ele é trazido para onde? Para as casas espíritas. Então, isso é evolução. Aí ele é levado para as igrejas também? Sim, as igrejas protestantes, as igrejas católicas. Mas, olha que interessante, como que a espiritualidade faz essa seleção? Eles vão fazer essa seleção baseado também nos princípios que aquele espírito abraça. Por que já tem, por exemplo, você pega alguns centros protestantes que infelizmente eles chamam de demônios, né, que vai tirar o demônio do corpo de alguém. Às vezes o espírito foi trazido para esse espírito comunicar através de alguém ali, numa casa onde ele tem uma certa afinidade, ele é recebido como um demônio. Olha o mal que causa esse espírito. Então o que a espiritualidade faz? Leva ele para as casas espíritas. Existem alguns que nem são trazidos para casas espíritas. Às vezes eles são levados para outras reuniões em colônias espirituais, onde tem reuniões como nós temos aqui. Então, a tua fé te curou. Nós somos agentes para o despertar da fé. Porque as pessoas que buscam uma casa como essa, e está escrito aqui, e ele fala lá no final, lá, eu até falei com o Ronaldo aqui, ele fala assim, isso é indispensável, ou seja, que o médium seja humilde, essa semana veio alguém aqui que é conhecido meu, ele fala de pé vivo. Essa semana veio alguém aqui conhecido meu. Aí quando ele adentrou por qualquer razão, e parece que a filha dele, ela tem algumas dificuldades, ela tem alguma coisa, e ela fala alto. E ela começou a falar, de repente alguém da casa virou e falou aqui, não pode falar que não. Gente, pelo amor de Deus, que falta de, sabe, nós estamos numa casa de oração, nós estamos numa casa de socorro, uma casa de esperança, onde nós precisamos de entender o outro. Um dia chegou um camarada todo bêbado aqui, e ele chegou na porta e ele falou assim, eu preciso de conversar com alguém. Eu falei, senta aqui, vamos bater um papo. Se fosse outro virar e falar assim, não, você volta o dia que você tiver são. Não, mas naquele momento ele estava precisando de ouvir. E não era só ele, porque quando ele entrou e a espiritualidade permitiu, veio uma turma grande com ele, e às vezes aquela turma precisava de ficar aqui dentro. Imagina se eu não aceito. Nós temos que ter cuidado. É por isso que a nossa vivência não torna-se clara. Por quê? Porque se a gente vê os espíritos que comunicam com o nosso intermédio, nós vamos sair daqui correndo. Aí quando essa luz acende, ela é porque ele cansou de estar ali, ou é porque ele também tem essa vontade de renovação? É porque ele tem a vontade de renovação. Ele cansou. Todos, por que as nossas reencarnações são repetitivas? Nós repetimos, voltando sempre nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas. Por quê? Porque nós somos reincidentes em nossas atitudes. Ou seja, do mesmo jeito que muita gente não acredita nas vidas sucessivas, tem um monte de gente que desencarnou que não acredita na reencarnação, mesmo estando desencarnado, mas ele continua vivendo aqui na Terra.
Ele só não tem um corpo físico pesado como o nosso. Mas ele continua aqui, do mesmo jeito. E às vezes vai ficar aqui 50, 100, 200 anos, e vai ficar encostado, comendo, bebendo nas custas de alguém. Funciona assim. Até que um momento ele não tem capacidade, não tem condição de resolver por si próprio a caminhar, porque ele está agindo com infantilidade, que é que o mundo espiritual projeta para ele. Então, em um determinado momento, por exemplo, que ele fizer uso aí de um narcótico, de um álcool, que ele ficar tonto, é o momento em que a espiritualidade entra, faz com que ele adormece e ele vai reencarnar sem saber que vai reencarnar. Isso é chamado de reencarnação. Isso é caridade. Isso tudo de novo. Você tem outro celular? De orações, onde a gente guarda todas as orações. É um processo que ele só se vê com o que é? É o espírito dele, através dos órgãos, que é assim, igualzinho. Como que funciona esse processo desse apelo, né? Seria um apelo desse processo. Todos nós temos dupla etérica? Sim. O que é o dupla etérica? É o corpo energético, né? São as emanações de tudo que você cria. O duplo etérico, ele tem a formação das energias de tudo aquilo que nós estamos criando mentalmente. Tá certo? Então, ele tem luz própria. Por quê? Porque as nossas células produzem energia. Essa energia ela pode se condensar. Né? Tem todo um processo químico aí. Nós temos dupla etérica, temos aura, nós temos alguns outros corpos. Tem diferença. Que a aura é a emanação dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. E o duplo não. O duplo é uma criação, ele é mental. Tanto é que ele acaba sendo intermediado, tem uma intermediação entre alguns corpos aí, principalmente perispírito, corpo físico e técnico. Tá? Então, quando a pessoa está desencarnada e que está numa situação dessa, é como se o duplo, grosseiramente falando, tá? Pra você entender. É como se o duplo etérico dele tivesse murcho, sem vida, e de repente, quando ele pensa em melhorar, quando ele pensa que existe um Deus, que ele lembra da mãe dele, por qualquer razão, essa luz acende, ou seja, ele começa a dar vida, as células acordam e elas começam a criar energia elétrica. Para você entender, energia elétrica, quando ela sai, que as células externas recebem, elas acendem o nosso corpo. Comprovadamente, toda a nossa pele tem energia elétrica aqui, né? Inclusive o pessoal coloca ali os dispositivos para acender algumas lâmpadas, né? Então o processo é inconsciente nesse caso, esses espíritos. Na verdade é um processo consciente. Mesmo ele não saber onde ele está, ele não sabe onde ele está. Não, mesmo no processo de vitimismo, nós já seria uma luzinha. Todos os espíritos que vêm aqui manifestar são vítimas. Sabe por quê? Porque a consciência deles, a verdade deles ainda é aquela do passado, ela não morreu não. Ou seja, ele pode ter ficado 200 anos na zona purgatorial, mas na hora que ele manifestar aqui, primeiro, ele está recebendo, olha você ver, ele está recebendo energia elétrica sua. Então você está, à medida que ele vai ter um choque elétrico, ele vai fortalecendo a mente. Então o cérebro perispirítico dele começa a ter as energias necessárias para ele pensar. Então quando ele começa a pensar, ele começa a relembrar. É como alguém que tivesse um Alzheimer profundo ou uma demência profunda, e de repente ele começa a acordar daquilo e se curar. Então ele vai lembrar do que ele viveu, é o que está gravado nas células dele. E aí ele manifesta. Tanto é que às vezes é comum, quando o espírito começa a vitimizar, né? A
gente tem experiências nesse sentido aqui, que ele começa a se colocar numa posição de vítima. Às vezes a própria espiritualidade pega e traz alguma informação para a gente poder auxiliar aquele espírito a repensar. Sim. É por isso que Ezequiel fala do Alzheimer, dos impulsos elétricos aqui nessa parte, não é? Sim, mas isso aí já é mais. Isso aí é mais profundo, né? Mas quem entende disso a gente. Eu vou mexer com isso agora, não. Mas é isso mesmo. Tem algo. Mas existe. Mas tem. É muito complexo. Tem foi criado. Esse é um nome, eu não lembro o nome, não. Hein? Mas ele é um livro pequeno e que ele vem, ele explica as palavras que são usadas por André Luiz. É muito pequeno, ele é mais curto, mas tem sim. Eu vou lembrar. É um livro que foi feito por causa do livro de Sim. É um livro complexo, parece que resolveram fazer um glossário. É um glossário, mas ele tem um nome, eu esqueci. Você está voltando agora? Nós estamos estudando, nós estamos no capítulo 17 do livro do Domínio da Mediunidade. Começa que horas? Na realidade, a gente começa a chegar aqui 7 horas. Pois é. 7 a gente já começa a estudar. Então, na próxima você chega cedo, senão eu vou não fazer. E ele fica cruzando a perna, está me incomodando. Toda vez. Cruzando. Eles estão bom. Cruzando. Só uma pergunta rápida aqui. Primeira vez que eu tinha vindo aqui, eu até te mandei uma pergunta pelo WhatsApp, mas eu acho que eu não consegui expressar qualquer dúvida de forma clara. Aproveitando essa situação dos resgates espirituais, né, dos espíritos que manifestam aqui, especificamente nessa reunião de hoje, esses espíritos vêm hoje, especificamente aqui, porque tem um vínculo com os médiuns aqui na casa, ou é algum hospital específico espiritual que eles são socorridos e trazem eles para cá. Qual que é esse critério dos espíritos manifestarem aqui, ou ir, por exemplo, manifestarem em outra casa espírita? O primeiro critério é quando esse espírito é resgatado e ele precisa de energia animal. Essa energia animal só nós produzimos ela no corpo espírita, tá certo? E essa energia é a energia que vai fazer com que ele acorde. Então, normalmente, o que o mundo espiritual faz? Resgata esse espírito. No caso aqui hoje é um hospital, tá? Traz esse espírito para o hospital, liga-se esse espírito com o médium que vai dar as condições para ele poder acordar 100%, que a gente chama de choque anímico, tá certo? Liga-se, às vezes, ele pode ligar ele com um mês de antecedência, uma semana, um dia, não importa, é de acordo com a necessidade. Quem faz todo esse processo é o mundo espiritual. Então, o espírito continua internado aqui, mas ele pode estar ligado fluidicamente com o médium onde ele estiver. Na casa dele, na rua, no trabalho. A espiritualidade vai fazer, a gente chama isso de ligação fluídica. É como se fosse uma ligação com fios, tá certo? E esse espírito ele vai recebendo do médium, porque ele tem uma ligação afim com ele, e o espírito vai recebendo do médium gradativamente as energias para o despertar dele. Esse processo não é feito de imediato aqui na hora da reunião. Ele tem um processo maior na hora da reunião, mas é feito antes. Tanto é que é muito comum os espíritos, quando eles começam a acordar, eles dizerem assim: eu estou num buraco, eu estou em um lugar assim, eu estou numa zona profunda, eu estou amarrado. Na realidade ele não está, mas é porque ele ficou tantos anos naquela posição que ele sente ainda daquele jeito. Ele não sabe que está aqui. Ele já tem capacidade de manifestar aonde ele está. E você vai estar aonde a sua mente te coloca. Palavra de Jesus.
Entendeu? Então, assim, agora a seleção é por afinização. Então, nós estamos ligados a todos esses espíritos que são trazidos aqui para o tratamento. Por quê? Porque as energias têm que acasalarem. E onde está a prova disso? No Evangelho de Jesus, quando ele diz, uma passagem lá que ele fala assim, convenientes amigos. Isso é muito bacana. Então, assim, não tem acaso. Agora, foi boa a pergunta, sabe por quê? Agora, vocês imaginam, por exemplo, que está tudo programado para que esse espírito que tem uma ligação conosco se manifeste na reunião aqui de hoje. Aí o médium, alguns minutos antes, vai falar assim, não vou lá hoje não, estou cansado. Tem muita gente. Aí ele provocou um problema sério para aquele espírito. Ele vai adiar todo um processo de tratamento. Porque a espiritualidade não pode pegar ele e ligar para o manual, porque tem que ser com aquele médico. Tem uma reunião aqui que um espírito falou, eu vi lá do outro lado, quer lá conversar com ele, apaziguou. Estava presente aqui, encarnado e desencarnado, querendo ajustar alguma coisa. Então é por isso que nós temos que ter a responsabilidade de entender que essa reunião é uma reunião extremamente séria. Uma reunião mediúnica é uma reunião extremamente séria. E outro detalhe, seremos responsáveis por isso. Se nós fomos convidados a estar aqui e não viemos porque a não ser por uma justificativa, né? Se tiver uma justificativa plausível, tudo bem. Mas eu não vim porque eu acho que eu estou cansado. Até porque você vai ficar cansado mesmo. A prova do dia é meio intensa. Normalmente porque fica mais intenso essa afinização, essa ligação, né? Então vai exigir mais da gente. Então nós seremos responsáveis por isso, sim. E amanhã, na hora que nós formos reclamar qualquer coisa no mundo espiritual, quando a gente fala assim, no mundo espiritual tem tribunal, as pessoas falam assim, tribunal? Nós não vamos reclamar? Nós não somos reclamão? Aí na hora que a gente chegar lá e reclamar qualquer coisa, eles vão justificar para a gente. E você acha que você vai ser devagar no mundo espiritual? Você não é não.